Bem-vindos ao Entre Tijolos. Aqui você descobre como os ambientes funcionam na prática, com quem vive e experimenta cada espaço. E hoje temos aqui Érica. Érica que mora na Itália, vai contar pra gente como é a casa italiana. Prazer, Érica, ter Boa você noite, aqui. gente. Obrigada, Jaime. Prazer estar aqui com vocês, dividir um pouco dessa experiência. Érica, quais foram as impressões que você teve quando chegou na Itália, quando começou a morar na Itália? Então, gente, para nós que somos brasileiros, tem algumas coisas na casa italiana que são muito diferentes, né? Então, por exemplo, não tem ralo. Não tem ralo? Não tem ralo. Como que é isso? Então, para mulher que gosta de lavar na cozinha toda sexta-feira, jogar água no banheiro, quando você chega numa casa que você descobre que ela não tem ralo e você descobre que não tem caixa d'água, porque não tem, já, não tem sistema de acumulação de água, aí você descobre que o jeito que a casa funciona e que a sua relação com a casa vai ser diferente. Quer dizer, a arquitetura da casa acaba te educando. Nós aqui no Brasil temos uma casa feita para água. A gente guarda água, a gente acumula água, a gente gasta muita água, a gente resolve tudo com água. Sim. Lá não é assim. Mas lá falta água? Não falta água. E eu custei a me dar conta de que não tinha caixa d'água nem cisterna. Ou seja, você teve que aprender de novo a viver naquele ambiente ali, né? Você tem que aprender um jeito novo de limpar, um jeito novo de se relacionar com a casa. E mais, a água, ela tem, aonde eu moro, que é o norte da Itália, a água, a gente chama água dura. Ela é muito rica em calcário. Então a água, ela não limpa. Por exemplo, quer dizer, ela limpa, claro, mas ela deixa marcas de calcário. O que isso significa na prática? Eu tinha um chão de banheiro preto, se cair uma gota no chão e aquilo secasse, ficava uma rodinha branca. Então na Itália, o tempo todo você está secando tudo. Você seca, porque a água ela incrusta. Então você usa anticalcário para poder limpar, você coloca vinagre no detergente na hora de lavar a panela, o uso na máquina de lavar louça e de lavar roupa é diferente também, porque a gente tem essa luta. Ô Érica, sinceramente, se você não falasse isso pra gente aqui, era um detalhe que eu realmente não sabia que isso existia. Exatamente assim. Mas a mesma água rica em calcário que a gente usa para lavar é a mesma que a gente toma banho, que a gente escova o dente, que a gente faz a comida? Inclusive é a mesma que a gente bebe, porque ela é potável e a gente faz comida com a água da torneira. Porém, por exemplo, as mulheres elas reclamam muito que o cabelo fica duro com a água de calcário. As coisas ficam manchadas, né? Então, por exemplo, se você lava um copo e depois fica cheio de bolinha, fica tudo cheio de bolinha, né? Você toma banho, se o seu box for de vidro, você tem que ter dentro do banheiro um rodinho para tirar a água, porque senão depois de um tempo cria uma camada branca e aí você tem que usar produtos para dissolver o calcário. Então ali, no norte da Itália, a gente tem essa luta contra o calcário, por causa da qualidade da água. Ô Érica, só fazendo um parênteses, você poderia falar qual local da Itália, especificamente, onde você mora? E claro, você fica inteiramente à vontade de expor até mesmo aquilo que você faz na Itália, né, a sua produção, que também acho que é interessante aí os nossos amigos e clientes entenderem, né, um pouco mais. E como que foi essa questão? Alguém te ensinou sobre essa questão da água ou você, pimba, foi lá, aprendeu na marra? Não, eu aprendi com as amigas, né? Ter alguma rede de apoio é muito importante, estava comentando isso, né? Você ter pessoas que te ensinem. E quando você muda de país, não é só uma mudança geográfica. Nada te tira tanto da zona de conforto quanto uma mudança de país. A gente literalmente tem que reaprender tudo. Você tem que reaprender a fazer compra em supermercado colocando a luvinha. Você tem que aprender a respeitar a legislação, você tem que atravessar a rua na hora certa, do jeito certo. Você tem que reaprender regras de trânsito, como que funciona dirigir.
inclusive produtos de limpeza, porque quando você vai fazer a primeira compra no supermercado, gente, você não conhece nada. Sim. Te respondendo, Jaime, eu estou no norte da Itália, eu estou em Brescia, que não é uma cidade muito famosa aqui no Brasil, mas é a cidade cuja província fica o Lago de Garda, que é um lugar bem conhecido, né, pelo menos muito instagramável, as pessoas conhecem bastante. Brescia fica a 5 km de Milão, fica a 50 km de Berna, 60 km de Verona. Então, eu estou no eixo norte. Legal. Né? Então, assim, uma área bem conhecida. Você está bem do lado de uma área bem conhecida mundialmente, né? Milão. Eu estou numa zona industrial. Teve um seriado que agora acho que os amigos aí devem ter visto, Tucci in Italia, que é com aquele Stanley Tucci. E no segundo episódio ele fala da Lombardia. Eu estou na Lombardia, aquela região que foi muito sacrificada no Covid. Mas é aquela região triângulo ali, Milão, Bergamo, Brescia. Que legal. É, digamos assim, a locomotiva da Itália, né? A região industrial que puxa a economia da Itália. E estou lá, já tenho 8 anos, eu sou contadora de formação. Hoje eu trabalho meu serviço seria como personal concierge, porque eu trabalho tudo com pessoas que querem se mudar para a Itália, então me procuram porque querem montar uma vida na Itália. Trabalho com turismo também e trabalho com quem quer reconhecer a cidadania italiana. Então, tendo esses perfis de clientes assim, que quer se mudar porque eu já tenho a cidadania, às vezes quer levar o filho para estudar, para crescer na Itália, quem quer fazer um turismo diferente, quero visitar vinícolas, quero ir dirigindo o protótipo da Ferrari, então a gente vai. Ou quem quer, né, conhecer um pouco mais a cultura e fazer alguma coisa assim diferente. Legal. Uma coisa que eu acho interessante é que, como a pessoa vai se mudar para a Itália, aí você procura muitas casas na Itália. Então você já entrou em uma variedade imensa de residências italianas. Tem alguma coisa assim que se repete na maioria delas, ou as casas são muito variadas entre si? Então, uma coisa que eu percebi logo assim que eu cheguei na Itália, que é muito local de lá e a gente não tem aqui, é como eles dão valor àquilo que chama de balcone, a varandinha. Que aqui a gente não dá tanto valor. É verdade. Mas quando você tem um apartamento que tem um balcone, tem a varandinha, e acho porque lá a gente vive 4 estações. Então a gente vive inverno, quando chega a primavera, mas é de lei, todo mundo vai colocar a flor na varanda. Isso é muito cultural, as cidades elas ficam muito bonitas na primavera e no verão. Então tem esse cuidado. Então você alugar um apartamento que tem um balcone, que tem uma varanda, é tudo. Aonde eu moro, eu tenho 3 balcones. E realmente é muito gostoso você ter esse espaço que depois de você passar meses fechado no inverno, você coloca a sua mesa e toma um café olhando para o sol. Isso faz uma diferença. Então isso assim, em relação aqui, eu percebo que muitos prédios não têm, ou as pessoas não valorizam tanto. Mas lá, você ter uma casa, se ela for um térreo, ela pode ter um jardim compartilhado, isso acontece também. Mas se for um prédio, geralmente os prédios não são muito altos, eles têm balcone e você, quando chegar a primavera, você vai enfeitar, você vai colocar sua planta, você vai tomar um cafezinho ali, é diferente. E Érica, não sei, nesse período que você está na Itália, uma das coisas que a gente percebe nas edificações em prédios, aqui, não só em Macaé, mas também na nossa região, no Brasil, que essas varandas, as pessoas começam a colocar vidros que ali se tornam assim, um outro ambiente, acoplado geralmente à sala. Então a gente costumadamente a gente tem percebido isso aqui, não só na nossa região, mas no Brasil em si, onde aquela varanda vai lá, coloca o vidro, já se transforma em outro ambiente. Não é disso? Sim, bem muito. Em relação à adaptação, como é que foi o processo de adaptação a um país novo, a uma casa nova? Como eu falei, a gente muda de país e você reaprende muitas coisas. Então você reaprende, desde como eu falei, limpar uma casa. Eu fui para a Itália sem falar o idioma.
em 2016, 2017, a gente não tinha tantos cursos online como tem hoje, não tem essa facilidade. Então eu cheguei lá, aprendi meio que na marra. Mas a adaptação para mim, acredito que foi suave. Eu tenho a oportunidade de ser testemunha de Jeová. Lá tem uma congregação de pessoas que falam português. E isso é uma rede de apoio. Porque realmente você chegar num país onde você não tem ninguém é muito difícil. Então eu tive logo a oportunidade de ter contato com esses brasileiros lá, que também me apresentaram diversos outros italianos, e você é com uma rede de pelo menos 30, 70 pessoas que sabem que você está ali, que está procurando casa, que você vai matricular filho na escola. Então ajuda, né? Por exemplo, no meu primeiro dia de aula com o Enzo, ele não falava nada, né? Eu cheguei 6 meses, eu fiquei muda. Então, você fica 6 meses assim, né, escutando todas as conversas, né, mas não para saber da fofoca, para saber como fala o idioma. Para tentar ver como que é aquele novo mundo, né? É porque, na realidade, você aprende o idioma como aprende uma criança, né? A criança escuta e repete. E a gente faz a mesma coisa. Tem 40 anos, mas você faz a mesma coisa. Mas um casal de amigos foi com a gente no primeiro dia de aula. E isso é importante, né? E hoje parte do trabalho que eu ofereço é justamente isso, esse acolhimento, né? Que é fundamental, né? Ai, faz toda a diferença, né? Uma família chegar, ter alguém esperando no aeroporto, ter uma casa, né? Por exemplo, teve um casal que se mudou agora com um filho de 3 anos. Então, desde procurar o apartamento adaptado, tinha um apartamento que tinha uma escada no meio. Na hora que eu olhei aquela escada, eu falei, não, essa criança vai cair daqui e vai se machucar, isso aqui não serve. Então, eu fui a 4 apartamentos diferentes até achar o mais adaptado. Achei um ótimo na localização que eles queriam. Estava até comentando com ele, mas não tinha, era 6º andar e não tinha tela de segurança nas varandas. Aí fomos entrar em contato com o condomínio, podemos colocar, chamamos um amigo brasileiro, ele trouxe a tela de segurança do Brasil, porque lá não é comum a tela de segurança, isso a gente tem o costume aqui, né? Então, todo apartamento que eu morei, sempre coloquei a tela de segurança. Aí o administrador do condomínio deixou, colocamos, e aí agora sim, tudo certo. Então esse cuidado... Esse cuidado aí, a gente... Foi para ele entendeu que você queria uma tela de segurança, já que ele não estão acostumados com... Eles não estão acostumados com isso, mas aí eu achei outros apartamentos que tinham tela de segurança por causa de passarinho, por causa de pombo, para o pombo não entrar e fazer cocô. E aí eu falei assim, olha, aqui a questão não é pássaro, eu falei assim, é uma criança. Então a gente pode? Não, tudo bem, pode. Colocamos uma tela. E aí agora o apartamento, 6º andar, protegido no centro da cidade, depois que a criança crescer pode retirar, mas assim, esse tipo de adaptação a gente fez para garantir a segurança da família, uma criança agitada, no apartamento, não deu certo. Legal. E o italiano é um povo receptivo? Olha, eu não tenho do que reclamar, mas não é um povo que tem a mesma cordialidade que o brasileiro tem, né? O brasileiro ele tem um humor, um carisma, uma inteligência social diferenciada. Isso aí a gente... É diferente, né? É diferente. E a gente leva isso. Isso também é entre eles, entre os italianos, ou também com aqueles que são de fora? Estava comentando com ele que tem casais que a gente custa a entender que eles são casais porque eles não se tocam. Então, para nós, isso é muito diferente. Existe um temperamento muito diferente do italiano do norte para o italiano do sul. E eu estou no norte, então eu tenho um italiano mais frio, mais reservado, mais parecido com os povos dali do norte da Europa. Já nós, brasileiros, a gente é muito mais caloroso. Então, a gente se toca, a gente faz assim. Lá não é assim, mas eu não posso dizer que eu tive problemas, tá? Nunca senti preconceito em relação à minha situação. Uma coisa que é uma escolha que eu fiz há tantos anos atrás, mas ter colocado o nome italiano no meu filho me abriu muita porta, para ele também, porque ele chegou na escola com o nome italiano, sobrenome italiano. Então isso nos abriu muita porta, ter a cidadania, né? Então, tem aquela coisa, voltar. Porque vocês são italianos, né? Isso, no fundo somos italianos, porque né? Vocês, querendo ou não, vocês são italianos, né? Sim, o governo nos reconhece, tanto é que a gente tem uma certidão de nascimento italiano, além da certidão de nascimento brasileira. Então, isso aí é uma coisa que, querendo ou não, te abre muita porta, te faz
digamos assim, gozar de direitos civis a nível pé de igualdade. Então, confesso que não tive dificuldades, mas dependendo, né, pode ser que alguém passe por alguma experiência. Acho que é um pouco um reflexo, né? Às vezes também depende de como você trata o outro. Você tem que respeitar caso e caso, né? Então, assim, depende também como você se coloca, como você se comporta, enfim, o meio que você também se relaciona, e por aí vai, né? O timing do italiano é muito diferente, né? Então, por exemplo, você consegue encontrar uma brasileira que você não conhece numa loja, conversar meia hora e se despedir dando um beijinho. Isso só acontece entre brasileiros, né? Mas entre italianos, ou eu como italiano, isso não vai acontecer, né? Então a gente tem uma forma de se relacionar diferente. E quando a gente também se coloca no mercado, ou a gente tenta alguma coisa, o nosso sorriso vem fácil, a nossa cordialidade extrapola. Eu acho que a gente talvez só entenda o quanto que a gente é brasileiro na hora que a gente está fora. Que daí a gente se enxerga no espelho e a gente fala, meu Deus, como que eu sou diferente, né? A gente se enxerga muito e funciona, né? Eu já ouvi de pessoas assim, eu atendendo na loja, perguntou, você não é daqui? Eu falei, sim, por quê? Ele falou, o sorriso é diferente. Que legal. Então as pessoas identificam isso. E eu acho que é uma vantagem. Com certeza. A gente ganha, né? Acho que a simpatia ajuda muito, né? Ajuda. A gente, como brasileiro, a gente tem a nossa forma de viver a nossa casa. A gente chega, a gente convida as pessoas chegam na nossa casa na hora que ela quer. Você conseguiu perceber como que o italiano se relaciona com a sua casa, com a casa dele? Você conseguiu ver alguma diferença assim, entre como ele se comporta dentro da casa dele em relação a gente? Tem muitas diferenças na casa, né? Então, por exemplo, uma coisa que é muito diferente na casa italiana e na casa do Brasil é que na Itália a gente tem uma zona chamada zona giorno, que é o lugar do dia, e a zona notte, que é o local mais íntimo, o lugar de dormir. O brasileiro, por exemplo, quando recebe alguém em casa, leva todo mundo para conhecer a casa. Isso não acontece lá, entendeu? A tua casa é tua, e quem convidar, quem vai na tua casa também não é aquela coisa assim, ó, tô passando aí, vou tomar um café, tô levando um pão. Não, você marca. Vamos marcar um jantar? Aí você agenda por uma semana de antecedência, você pergunta se tem alergia, alguma coisa, combina o cardápio e aí você recebe. Ainda combina o cardápio? Uma outra coisa que tem interessante na casa italiana, por exemplo, na minha casa ela tem um espaço que se chama taverna. A minha taverna, ela fica no piso da garagem. Mas o que seria isso? Então, a taverna pode ser várias coisas. Ela pode ser desde um lugar onde você guarda vinho, onde você faz uma sala de jogos, um espaço de convivência para quem tem filho, então você pode colocar uma tabelinha de basquete e jogar ali. Eu fiz como se fosse um lugar de hospedar. Então, ali tem uma lareira que é muito bonita, eu enfeitei, coloquei uma cama, eu fiz um espaço bem acolhedor. Coloquei uma mesa, então quando alguém me fala, eu tô indo em 4, não, pode vir. Eu tenho um espaço onde a pessoa vai ter uma certa privacidade e é assim que eu uso a minha taverna. Então, já fui em casas de italianos onde a taverna era um mesão. Então, era ali que recebia, tipo, 15 pessoas. Então, não fazia bagunça dentro de casa. A gente tem esse espaço para fazer. Então, cada um usa a taverna como acha melhor. Mas tem realmente essas diferenças, né? Na forma de usar a casa. Uma outra coisa, nós brasileiros, nós amamos banheiro. A gente tem praticamente um banheiro para cada pessoa. Na Itália, as casas têm pouquíssimos banheiros. É tipo assim, eu tenho muita sorte. Eu tô na segunda casa que eu moro. E a minha primeira casa também tinha 2 banheiros. Porque eu sou filha única, sou chata mesmo, eu gosto de um banheiro só pra mim. Mas é o nosso costume, né, brasileiro. Só que as casas, às vezes, elas são grandes, são casas com 3 quartos, 4 quartos, com um banheiro só. E eu não tenho nem um lavabo, porque a gente tem banheiro, a gente tem lavabo, a gente tem um banheirinho na churrasqueira. É uma unidade só pra casa toda. É uma unidade só pra casa toda.
E eu acho isso bem complicado. Sim. Bem complicado. Se dá um número maior de pessoas, né, realmente é bem complicado. E quando brasileiros me pedem para procurar, eles geralmente pedem pelo menos 2 banheiros. É uma baita diferença, né? Aqui no Brasil, a evolução do banheiro, porque o banheiro era fora de casa, aí ele foi para dentro de casa, depois ele foi para dentro do quarto. Exato. Então, o banheiro foi ganhando espaço dentro da casa. E lá, às vezes, a gente divide o banheiro com a área de serviço, né? Que também merece ser falado. Esse ambiente que a gente tem, que faz parte do projeto, né? Vamos lavar roupa, então temos uma área de serviço. Muitas vezes, a minha casa tem. De novo, minha casa é muito boa. Eu tenho um tanque duplo, mas a outra casa que eu morava era dentro do banheiro, uma máquina, e eu coloquei um móvelzinho em cima para guardar os produtos de limpeza. Então, às vezes, você divide a sua cozinha com a área de serviço, coloca uma máquina ali, às vezes tem a máquina de lavar roupa e a máquina de a lava-louça e a lava-roupa, junto na cozinha, ou o banheiro. E o costume do bidê, né, gente? Vocês viram que viralizou, né? Que uma americana fez um vídeo. Você não ficou sabendo? Não. Conta pra gente. Gente, uma atleta americana chegou nas Olimpíadas e ela fez um vídeo que viralizou. Não sabia. Não. Justamente. Essa Olimpíada agora. Tem uma semana, se vocês procurarem, que vai estar lá. Por quê? Porque na Itália é obrigatória a presença do bidê. Então ela chegou, ela fez um vídeo, e os italianos estão achando ela ridícula por ela fazer isso, porque ela está, digamos assim, zombando do bidê, perguntando como se usa isso. E na legislação italiana, o bidê é obrigatório. E isso por quê? Porque, por causa do frio, muitas vezes não se toma banho. As pessoas usam o bidê. E quando o italiano viaja, é até piada entre os italianos que eles querem levar o bidê na mala. Eles querem levar o bidê. Então, os banheiros da casa italiana, por exemplo, o meu banheiro, eu tenho um banheiro menor, tem bidê, tem um box. O outro banheiro tem uma banheira. E não é banheira de hidromassagem. Seria até melhor que eu tivesse um box maior, mas não. Tanto é que muitas reformas se fazem transformar, né, a banheira num box. Mas é o costume, então você tem aquele banheiro comprido, onde você tem lavatório, vaso, bidê, a banheira, entendeu? E tem espaço para colocar a máquina de lavar roupa. Entende o uso assim, do espaço como o chuveiro para tomar banho. E o chuveiro para tomar banho dentro da banheira. Aí você fica com aquele chão assim, se equilibrando dentro da banheira. Inclusive a questão de bebê, tem talvez 40 anos, até 50 anos já era um pouco comum a gente ver bebê em alguns banheiros, em algumas casas, né? Mas nesse período para cá, a gente realmente não vê mais esse bebê na nossa arquitetura. Então, assim, no nosso escritório, a gente nunca fez um projeto que tenha um bidê dentro de um banheiro. Então, assim, se perdeu ao longo aí do tempo, sabe? É um costume, né, Diego? Agora, a ducha higiênica substituiu, né, o bidê nesse caso. Sim. Eu nunca vi uma ducha higiênica na Itália. Não existe. Não existe. Foi a saída para substituir o bidê, né? Eu fiquei com uma dúvida, quando você descreveu a taverna, ela fica conectada à casa, como eu acesso à taverna por dentro de casa, tipo, primeiro eu entro em casa, depois eu acesso à taverna, como que é essa relação da taverna com o restante da casa? Vou te dar um exemplo da minha casa e também de casa de outros amigos, né? Então a minha casa é entrada no piso térreo, mas a minha casa é toda no primeiro andar. Então meu vizinho tem todo o piso terra e o jardim em volta, eu tenho uma pequena entrada, subo 2 lances de escada e tenho a casa que é exatamente do mesmo tamanho da casa do meu vizinho, exatamente igual. Mas além de subir 2 lances de escada para a minha casa, eu desço 2 lances de escada e eu tenho a minha taverna. Então eu acesso por dentro da minha casa, é um espaço meu. Por isso você falou que é incerto, acaba sendo ali um local bem separado, que leva
Onde a pessoa vai ficar ali realmente restrita, né? Exato. Então eu desço esses dois lances, a minha taverna tem mais de 70 metros quadrados. E eu ainda tenho uma área de serviço. E essa taverna, tanto a minha quanto a do meu vizinho, eles estão no piso da garagem. E a nossa garagem, ela desce, né? Então você tem o piso da rua aqui, nós temos uma descida, eu tenho duas garagens do meu vizinho e duas garagens minhas. E é nesse piso da garagem, que é um subsolo, né? Que é a melhor temperatura da casa. Sim. Que é fresca no verão e quente no inverno, não tem umidade, é o clima perfeito da taverna. Incrível isso. Legal. E é ali Muito que a gente interessante. usa conforme também tem saída para a rua, eu posso acessar de dentro de casa, mas eu tenho uma saída já para a garagem. Porque quando chove, eu saio da garagem e entro na taverna. Entende? Mas ela faz parte da minha casa. A diferença é que a taverna ela não tem luz natural. Então a gente tem um poço de ventilação, de onde vem a luminosidade. E na minha área de serviço eu tenho uma janela assim do lado externo, mas ela não está no nível da rua. Ela pega a luz indireta. Então é assim que funciona a taverna. Mas ela não é climatizada. Ela é climatizada porque toda casa, pelo menos na Itália, é climatizada, né? Então a gente tem aqueles, como chama em português, a gente chama termosifone, que é aquela coisa na parede que irradia o calor. Então eu tenho também esses pontos de irradiar o calor na taverna, além da lareira, né? Então a gente pode ligar a lareira e pode ligar o aquecimento a gás também. Além de poder colocar, por exemplo, um ar-condicionado que seja tanto para aquecer quanto para refrescar. Então é um lugar vivível, é um lugar habitável, entendeu? E é uma área útil na casa, né? Porque te abre tanta possibilidade de viver. Por exemplo, na minha casa eu ainda tenho uma ducha. Eu não tenho um vaso sanitário, mas eu tenho uma ducha a mais. Então, se acontecer de um dia encher a casa de amigos, eu tenho mais um lugar para tomar banho. Porque aqui no Brasil, quando a gente fala de solo, logo vem a questão da umidade. Lá também tem essa questão da umidade? Onde eu moro, a gente tem sim o problema da umidade, porque a gente tem um inverno frio e úmido e a gente tem um verão seco. Então, por exemplo, eu dentro de casa eu tenho um higômetro, então eu controlo a temperatura o tempo todo. Eu tenho um desumidificador dentro de casa, mas isso é na minha casa de todo mundo ali, entendeu? Todo mundo tem mofo no inverno. Então, todo verão a gente está limpando, pintando de novo, para no próximo inverno ter mofo de novo. É normal. É normal porque a gente chega a 0, -4, e você coloca a casa com 20, 22, então você tem a formação de condensa. Mas, eu vejo assim, algumas casas na América, no Breca, ele chega a tirar balde realmente de umidade, de água, né? Lá também é alguma coisa semelhante? O meu desumidificador é bem grande, tira uns 5 litros de água por dia. Uau! Legal. E eu vou arrastando ele de rodinha, eu vou arrastando ele pelos cômodos da casa. Então, assim, para você desumidificar um ambiente, você tem que deixar a janela aberta. É difícil fazer isso depois que você toma banho e está 0 graus lá de fora. Então, a gente tenta abrir para tentar equilibrar a umidade, mas depois coloca o desumidificador para puxar o restante da umidade. Então, sim, a gente tem essa luta com a umidade. E isso, de novo, estou falando em norte da Itália, tá? A casa do norte da Itália e a casa do sul da Itália, elas são diferentes. Por conta do clima. Por conta do clima. E essa questão do clima influencia tanta coisa, gente, que às vezes não se pensa. Mas, por exemplo, as casas lá no norte, elas têm sistema para aquecer, não tem para refrigerar. O que acontece? No verão, as crianças estão todas em casa de férias. Então, a gente tem férias escolares de 3 meses e meio. Isso deixa os pais enlouquecidos. Mas por quê? Porque como não tem sistema de refrigeração, igual a gente tem, né? Tem uma amiga de lá, eu tenho 7 ar-condicionados em casa. Isso não existe lá. Eu até tenho um inverter em casa, na sala, justamente para refrescar no verão e esquentar no inverno. Mas você não tem, por exemplo, escolas com sistema de refrigeração. Então as crianças vão para casa. Então a gente tem o período do verão todinho, com crianças de férias, e aí quando entra o outono, que é justamente setembro, volta às aulas. A gente tem um período escolar completamente diferente do Brasil. Nosso período escolar vai de setembro a maio. E aqui no Brasil vai de fevereiro a dezembro. E as estações do ano lá realmente são as estações, realmente tem o seu ciclo, realmente verão é verão, inverno é inverno.
A gente tem 4 estações bem marcadas, com uso diferente da casa, uso diferente do guarda-roupa. Então, por exemplo, grandes distribuidores, como por exemplo, nos Estados Unidos chamam de IKEA. Na Itália a gente chama de IKEA porque é uma rede da Suécia. E tem a moda da casa de verão. Então, quando chega a época do verão, você compra, literalmente, você compra toalha de banho, você compra grama artificial, você arruma a sua casa para o verão. Então, tem a moda de casa para o verão. E quando chega o inverno, é a hora de comprar as mantinhas. Então, você compra a manta, compra as almofadas. Então, você tem outra casa, arruma tapete, porque o frio vem do chão, né? Então, é muito interessante a gente viver a casa de forma diferente, como eu falei, no balcone. A gente coloca a mesinha, toma café na primavera e no verão. No inverno, você cobre os móveis todos, você fecha tudo. Porque é muito intenso o frio, né? -4, você tem que fechar tudo para segurar o calor. Então, a casa na Itália ela é feita no norte para segurar o calor no verão, no inverno. E até no verão, sabe? Às vezes a casa fica mais fresca quando você fecha ela toda para não entrar o sol, porque a gente vai do -4 ao 40, né? A gente tem todas essas temperaturas, né? Então a gente vive as 4 estações, com calçados diferentes, com a casa arrumada diferente, com guarda-roupa diferente. Ou seja, quando você entra na casa, tipo, se tirar uma foto de uma casa, você já sabe a estação do ano daquela foto. Basicamente sim. Porque se você vê, né, que tem cobertorzinho, almofada peluda, então você sabe que está frio. E no verão você já vê as flores, você já vê o balcone aberto sendo usado, aí você já sabe que está lá. São praticamente 2 casas diferentes, né? Uma no verão e outra no inverno. Ah, legal. Agora eu tenho uma curiosidade. A Itália é conhecida pela culinária, muito famosa na culinária. Como que é a cozinha da casa italiana? O que a cozinha da casa italiana tem de diferente? Uma das primeiras coisas que eu notei numa cozinha de uma casa italiana é que eles não expõem os móveis como a gente faz. Como assim, Érica? Os móveis fica tudo embutido. Aqui, por exemplo, se você compra uma geladeira bonita, você quer mostrar a geladeira. Lá é tudo embutido, então você vê armário em tudo. Ninguém vê qual é a marca da sua geladeira, da sua lava-louça, nada disso. As cozinhas são muito bem equipadas, né? Geralmente elas têm máquinas de lavar louça. Pode funcionar tanto com fogão a gás quanto a indução. A indução lá é muito comum, né? Onde eu estou, a minha casa hoje eu prefiro o gás, mas a minha cozinha é a indução. O forno elétrico é maravilhoso, é uma das coisas que eu mais gosto, porque ele funciona muito bem. E o uso até dos equipamentos, né? É um pouco diferente, né? O italiano tem mania de frigideira, né? Eu vejo meu pai, né? O forno do meu pai é cheio de frigideira. Eu falei assim, mãe, ele trouxe isso, porque o italiano faz a massa naquelas frigideironas assim, né? Elas são baixas e você sacode a massa ali. Então, a cozinha é assim, o coração da casa. Mas eu percebo uma diferença, que, por exemplo, no Brasil, o comer está muito relacionado à socialidade, né? Então eu faço um churrasco, chamo os amigos. E lá não, o comer é uma coisa bem sagrada, sabe? Então se fala demais das receitas das avós. A Itália agora em dezembro, a culinária italiana foi eleita patrimônio imaterial da humanidade. Mas a gente não está falando de um prato específico, a gente está falando do jeito italiano de cozinhar, de se comportar à mesa e de passar pelas gerações as receitas, né? Então tem umas coisas assim que é engraçado. Por exemplo, no dia de domingo, uma pessoa te pergunta assim, o que você vai cozinhar hoje? A gente não vê isso no Brasil. Mas é normal lá, querer saber o que você vai cozinhar. Aí você fala se você vai cozinhar uma massa que é da sua região, ou se você vai fazer uma carne que é típica de outro lugar. Então o papo assim, sobre a comida, ele é diferente. O jeito que você trata, cozinhar. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem muita facilidade de comer fora.
Todo mundo, na hora do almoço, vai no restaurante, se serve lá a comida, pesa. Isso não existe lá. A gente cozinha todo dia. A gente vai ao supermercado todo dia comprar coisa fresca. Eu peguei essa mania de comprar o fresco que chega todo dia. E, Érica, você sabe que a família da minha esposa são descendentes de italianos. E a avó dela ainda é viva, com 101, vai fazer 102. E uma coisa que eu percebi, né, na convivência com eles, eu não sei se isso já foi uma mescla do italiano com seus descendentes aqui brasileiros, mas a questão da cozinha, pelo que eu ouço a avó falando, a mãe da minha esposa falando, é que a geração anterior, eles gostavam muito de sentar à mesa. E ali passava-se muitas horas do dia, né? Logicamente no seu momento de confraternização, final de semana, e ali eles ficavam horas e horas na mesa, como você falou. É algo assim realmente que leva realmente a sério a questão do sagrado. Isso para eles tinha muito valor. É um pouco disso, isso é uma mescla de italiano com brasileiro que formou aqui. Isso tem um pouquinho lá? Isso é totalmente a verdade lá. Então, quando os amigos falam, vem, a gente vai fazer. E aí, às vezes, eu levo, né, uma torta, que não é torta, né, um bolo, que é uma receita italiana que tem lá que eles gostam muito. Alguns levam, a gente passa o dia inteiro na mesa, literalmente. Né? Aquele mesão, literalmente aquilo, por exemplo, a cidade que eu estou é Brescia. E cada cidade tem o seu prato típico, né? Então, o prato típico da minha cidade é o spiedo bresciano, que ele é feito numa máquina típica daquilo. E assim, é feito de pedaços de carne, de porco, carne de boi, de frango. Essa carne ela é temperada com sálvia, com alecrim, e ela é cozida em temperatura baixa durante 6 horas. Então, começa a ser feito 6 horas da manhã, para ficar pronto meio-dia, e é derramado manteiga. Então, a carne é muito diferente do churrasco, né? Que é temperatura alta. Sim. Não, lá é temperatura baixa, 6 horas cozinhando. Provavelmente deve ficar macia e uma delícia também. Fica né? muito macia, muito gostosa. Aí você come com o quê? Com polenta, que é o nosso angu, com gorgonzola. E gorgonzola. Que também é típico, muito bom. Que é típico ali da Lombardia, né? Então o dia que falou assim, vamos fazer o spiedo bresciano. Gente, é um dia inteiro, né? É o dia inteiro aqui. Então você chega meio-dia, aí a carne vai ficando pronta, aí você come. Aí depois tem a sobremesa, várias sobremesas. Aí depois tem o digestivo, né? Então assim, é uma refeição no dia que você vai terminar tipo 5, 6 horas da tarde, sabe? Então você passa o dia realmente com os amigos ali compartilhando isso, sabe? Não só do bom alimento, mas também da boa companhia, né? Então, assim, eu percebi isso muito forte na família da minha esposa. Eles têm isso até hoje, impressionante. Mas quando você vai receber em casa, você já avisa qual vai ser o cardápio. Sim, eu aviso. De vez em quando eu faço umas coisas diferentes, né? Então, por exemplo, às vezes eu chamo para fazer uma noite mexicana. Porque na Itália a gente tem ingredientes muito bons. Era isso que eu ia te perguntar. Tipo, você não avisa nada e de repente aparece ali com uma feijoada, uma dobradinha. Vai ser bem recebido esse prato? Não, e como eu convivo também com muitos italianos que se identificam muito com os brasileiros, e eles aprenderam muito da nossa cultura, né? Então, por exemplo, uma das grandes diferenças é que nós brasileiros colocamos num prato só vários alimentos, né? A gente coloca arroz, feijão, carne, salada, tudo junto. Os italianos não, eles separam tudo. Né? Então, por exemplo, a massa é em um prato, a salada é em outro prato e a carne em outro prato. Às vezes a carne com a salada entram junto. Mas os italianos, eles gostaram de aprender isso com a gente, né? De colocar várias coisas no prato. Mas se eu gosto muito de receber em casa, então às vezes eu faço assim, um mesão para colocar 30 e falo, gente, hoje vai ser feijoada. Aí o pessoal traz a sobremesa, aí os brasileiros fazem quindim, fazem pudim, fazem mousse de maracujá, e a gente faz, digamos, um dia brasileiro. Ou se um dia eu resolver fazer comida mexicana, que eu gosto bastante de coentro, faço guacamole, eu falo, gente, olha, hoje vai ser mexicano, a gente faz aquela fila, vou distribuindo. Então, sim, eu faço outros tipos de comida,
recebo bastante na minha casa. A gente gosta muito de fazer o aperitivo também, que é uma coisa que você não janta, né? Você faz, na verdade, você chama de aperitina, que é o aperitivo misturado com a janta. Aí você faz umas coisinhas assim para beliscar, pizza, coisas assim, sabe? E bate papo junto com a bebida. Que os italianos gostam bastante dos... Agora, você está falando isso, eu estou pensando num negócio aqui. Você recebe brasileiros, italianos ali, dos seus amigos. E qual que é a língua que rola? É tudo misturado ou fala só italiano? É uma babel. A gente fala tudo. Sim, eu tenho muitos amigos italianos que falam português, mas às vezes eles falam um português mais restrito. Então a gente fala italiano com eles. Quando a gente vai na casa dos italianos é só italiano mesmo. Afinal de contas, na Itália se fala italiano. Então não tem jeito, entendeu? Na Itália se fala italiano. Mas aí a gente colocou aquele mesão. Essa mesa fica onde? Fica na cozinha? Ou tem um cômodo específico para receber a mesa? Não, às vezes tem gente que tem uma mesa pequenininha na cozinha para fazer, digamos assim, um café rápido na cozinha. Tem isso. Hoje eu já vejo a arquitetura italiana, eles fazendo open space, né? já tirando parede e já juntando com a sala. Na minha casa eu tenho uma sala muito grande, eu tenho uma cozinha muito engraçada. Ela é um quadrado de 3x3. Eu entro, minha cozinha está ali. Então se estiver bagunçado, todo mundo vê a bagunça. E a sala é bem grande. Então, por exemplo, eu tenho uma mesa de 8 lugares, né? Tem umas outras mesas da varanda assim, que quando eu quero, eu afasto o sofá e eu coloco ela transversal, aí fica aquele mesão. Mas assim, a mesa é realmente um lugar importante. É o lugar onde as coisas acontecem, né? Então, ter uma mesa, né? Arrumar a mesa. Então, isso para mim, como eu te falei um pouco atrás, isso para mim, devido à família da minha esposa, isso em certo ponto é até familiar. Quando eu vou na casa da sogra, né, do sogro, é por aí mesmo. E até no restaurante, né, gente? Por exemplo, já pegando um pouco o gancho dessa questão da cultura, do tradicionalismo italiano. Por exemplo, a gente, quando nós brasileiros, a gente vai no restaurante, a gente escolhe onde a gente quer sentar. Na Itália não é assim. E isso, às vezes, as pessoas, quando vão fazer turismo, elas estranham. Porque você não chega e escolhe onde você se apresenta, aí você fala, olha, eu quero uma mesa para 4. Aí o garçom, se a mesa não estiver pronta, ele vai aparelhar, que a gente chama, vai arrumar a mesa, e aí depois ele vai te conduzir a mesa. Você não escolhe onde você quer sentar. É o garçom que vai te direcionar. É assim que funciona. E assim, grande parte do viver bem num país estrangeiro está no aceitar e respeitar a cultura, né? É isso. Então a gente, do mesmo jeito que a gente tem uma cultura aqui, né? Se alguém disser pra gente que vai fazer feijoada com lentilha, a gente não vai gostar, como assim? Eu não comer. Então tem coisas na cultura deles que eles também não toleram, né? Que se mexa. Não faz sentido, né? Não faz sentido, e é um povo que tem muitas tradições, e a gente está falando de tradições de 2000 anos, né? É um povo muito antigo, de uma cultura muito antiga, muito orgulhoso disso. Então, se você não souber se comportar, tolerar, respeitar o tempo e o ritmo, aí você vai acabar criando conflito. Né? Quando quer aprender, respeitar, observar, fazer igual, né? te faz entrar, né? Não se destacar negativamente. Eu acho que isso é uma coisa muito importante quando você muda de país. E é um povo muito festeiro ou é mais caseiro? Então, onde eu moro, de novo, no norte da Itália, só para vocês terem uma noção, o shopping fecha às 9 horas da noite. 8 horas já está vazio. Às 9 horas você anda pelas ruas, está todo mundo em casa. O povo que acorda cedo, às 6 horas da manhã, a rua já está cheia de gente. Às 9 horas da noite já não tem mais ninguém. O sul da Itália já tem características diferentes, né? De comportamento, de jeito de viver, mas é um povo que faz pontualmente, né? Então, e geralmente faz mais de dia, né? Que são aqueles almoços que a gente estava falando, né? E no período do verão, a gente tem uma vivência também muito diferente da casa. Porque o que acontece? No verão, a gente tem claridade até 9 da noite. Então, isso faz com que a gente consiga aproveitar um pouco mais, sabe? Não só para passear, quem faz turismo,
mas também um tempo maior, né? Porque tá claro, né? Como é que você vai deitar 9 horas da noite? Você nem consegue deitar 9 horas da noite. Então, isso de novo, né? O clima muda. No inverno, 4h30 da tarde, a gente está com o farol ligado, 8 horas da manhã o farol está ligado porque está escuro, os dias são curtos, muito tempo escuro. E no verão, a gente tem até 9h30 da noite, claridade, entendeu? Aí você faz um aperitivo, vai para a praça da cidade, né? Voltando um pouquinho para a parte da cozinha, você está comentando, me veio uma dúvida, de repente você pode tirar essa dúvida. Eu vejo que a avó da minha esposa, ela tem um costume, desde que eu a conheço, há mais de 20 anos, que quando a gente, ou uma visita chega, ela não pergunta se a pessoa quer um cafezinho, ela simplesmente vai lá, coloca o café, o biscoitinho e vai receber a pessoa. Ela não pergunta, você quer um cafezinho? Já é um hábito dela. Põe a mesa e recebe a pessoa. O italiano é assim, isso que ela tem, veio lá da raiz dela, ou é isso mesmo? Me tira essa dúvida. Então, gente, o café é um código social na Itália. Você não nega café para ninguém. Então, por exemplo, você está trabalhando num lugar, as pessoas começam a te observar. Você entende que você foi aceito quando eles te chamam para o café. E você vai dizer sim sempre. Não se diz não com o café. Então tem hora que você toma 3, 4 cafés e fica pilhado, mas você vai dizer sim para o café. É uma coisa da convivência e da cordialidade. Chamar para um café, oferecer um café, fazer um café, é uma coisa muito cordial. E isso, de novo, é muito diferente do brasileiro, né? E eu me identifico muito com eles, porque, por exemplo, eu não gosto de bebida alcoólica. Então, no Brasil, meus pais bebem, mas eu com a cerveja, por exemplo, não bebo nada. Na Itália, não, você chama as pessoas para tomar um café, você comemora coisas, ou você comemora, por exemplo, eu tenho um grupo de amigas que a gente uma vez por mês sai para tomar um café da manhã. Então a gente toma um café, isso é gostoso. Então isso da sua avó de fazer um café é extrema cordialidade. Ela nem pergunta por quê. Não tem direito de dizer não para ela. Isso não existe. E bota na xicrinha bonitinha, com uma organização, com o maior carinho. E não é uma vezinha, é toda pessoa que chegar é assim que funciona. Põe lá a xicrinha tal, o cafezinho, um bolinho, um biscoitinho. Que legal. Inclusive, quando a gente recebe em casa, por exemplo, se eu recebo um eletricista na minha casa, um bombeiro hidráulico para fazer algum serviço, você quer um cafezinho? Então a gente faz um café fresquinho e dá para a pessoa. E ela tem exatamente esse hábito. Então, eu posso dizer que é um hábito italiano que ela trouxe da raiz. É um hábito italiano. Isso aí é raiz demais. Tá vendo, Pepita? Em relação a acabamentos, revestimentos, eletrodomésticos, tem diferença? Tem muita diferença. O mercado brasileiro é inspirado no mercado italiano, né? Na realidade, como eu cresci no mercado de material de construção, a maioria dos nomes das cerâmicas, de tudo, era Modena, era Turim, era Grigio, era Azzurro, e eu não sabia que isso tudo era italiano, isso é italiano. Modena é, digamos, a capital mundial da fabricação de cerâmica, né? Então o berço está ali. Então tem um design muito avançado, né? O porcelanato, na época a gente chegou até a importar porcelanato da Itália para o Brasil. Então o material lá é muito bonito, né? Claro, a Itália é um país antigo, então existem imóveis muito antigos, com arquitetura muito antiga, e eu acho que isso é uma das coisas bonitas, né? Que você tem o antigo e o novo convivendo pacificamente no mesmo lugar. Então tem lugares que são assim, moderníssimos, né? Por exemplo, você vai em Milão, eles têm lá o Starbucks Reserve, que é um café que é muito conhecido nos Estados Unidos, conseguiu penetrar na Itália. Eles pegaram um prédio do antigo correio italiano, que é a posta italiana, que é muito, muito típico, mantiveram a fachada, modernizaram tudo dentro. Então os banheiros são lindos, para você tirar foto dentro, entendeu? O material é muito bonito. Então você tem isso, né? Você tem a convivência do que é muito antigo com o que é muito moderno junto. E isso vai até além da arquitetura, né? Você tem carros na rua que são muito velhos, do lado de carros que são muito novos, entendeu? Então tem bastante material assim para falar de design, de estética lá, isso aí
Faz a diferença. Faz diferença. Mas tem alguma coisa que vocês olham assim e falam, isso aqui só tem aqui na Itália, no Brasil isso aqui não tem. Tem muitos elementos que são muito típicos de lá, né? De design italiano, né? Desde coisas como cafeteira, né? As máquinas de café, que fazem parte de casa, né? Geralmente no Brasil a gente ainda tem o hábito do café coado, que eu gosto, amo. Mas, por exemplo, uma das vaidades dos italianos é terem uma boa máquina de café expresso dentro de casa. E aí você tem design muito bonito. Aí você tem um design muito bonito disso em casa, entendeu? E é curioso, e o café é bom mesmo? Pois é, o italiano ele é famoso por beber o café, mas o café não é produzido na Itália, né? O café vem do Brasil, Colômbia, Etiópia. Dizem que o café colombiano é muito bom, né? Na realidade, o que a Itália tem é a tecnologia da torrefação do café. Então, na Itália se transforma o café muito bem, mas não se produz o café. Tanto é que às vezes a gente chega num lugar e a gente vê como parte até da decoração o saco, aquele saco artesanal de café, escrito Brasil, Colômbia, Etiópia. E sim, o café é muito bom. O café é muito bom. Não tem como. Questão das memórias, assim. Você acha que a casa italiana conta uma história, assim, traz uma memória forte? Sim. As casas italianas, elas normalmente elas têm muitas fotos, elas têm coisas deixadas para outros familiares, então, por exemplo, assim, móveis antigos. Então, às vezes, até na decoração da casa, você tem uma arca antiga, né, um buffet, um móvel antigo, que fica lá se misturando com elementos novos. A casa italiana ela é feita para acolher a família. Tanto é que o italiano, como povo, a maioria, 70%, tem uma casa própria. Então, ter uma casa é uma coisa muito importante lá. E aí a casa deixa, né, os traços da família, né? Diferente da gente que tem muitos lugares assim para fazer churrasco, eles gostam muito da área externa com aquela treliça, né, onde nasce planta em cima, muitas vezes é até pé de uva, né, o pergolado, isso, e uma mesa ali embaixo, ao ar livre. E é muito engraçado que no verão, por mais que esteja fazendo sol, todo mundo quer aproveitar o sol do verão, porque depois vai passar, né? Sim. Então se aproveita muito de fazer refeição do lado de fora. Então, às vezes, o comer fora no italiano não é literalmente sair para ir ao restaurante. Mas tá do lado externo. É para almoçar e jantar do lado externo. Então, às vezes, começa assim, um jantar 6 horas da tarde, marca para 6 horas. Aí vai até 9, 10 horas, né? Então, você aproveita o pôr do sol, aproveita aqui, tudo ali do lado de fora. Isso é bem interessante, né? O jeito de usar a casa. Aí quando se forma uma família nova, essa família nova, ela começa uma casa do zero, assim, vai construir, então pega uma casa antiga, reforma tudo do zero, ou ela carrega assim, muito do que ela viveu antes de formar essa família nova? Isso depende, né? Na Itália tem muitas casas que são deixadas de herança. Então, por exemplo, eu tenho um casal de vizinhos, que a casa deles a gente sabe, eu nem sei como, mas a gente ficou sabendo que a casa tinha sido herança dela, para ela. Não sei se a mãe, os pais, ou se era uma tia que não tinha mais ninguém e acabou deixando para ela. Se é uma casa que você recebe de herança, então ela já vem, né, com toda uma carga. Aí depende. Tem aqueles que são mais tradicionalistas, que vão querer manter tudo exatamente do jeito que é. Hoje, na Itália, a gente vive um processo de adaptação energética. Então, a gente tem uma legislação mudando. Então, as casas, até por conta da pandemia, né, a gente tem uma legislação que até 2030, as casas elas vão ter que ter um certo padrão de eficiência energética para não consumir tanto gás no inverno, manter a temperatura. Então, às vezes, algumas reformas são necessárias, por exemplo, trocar as portas e janelas, para que eles tenham vidro duplo, tenham melhor isolamento, às vezes trocar o piso, trocar a caldaia, né, a caldeira, que é o sistema de aquecimento a gás. Tem lugares que estão tirando a caldeira e colocando pompa de calor, bombas de calor, que é um outro sistema de aquecimento. Então a Itália vive, né, nesse momento que existe esse conflito. Está tendo essa transição aí. Ela está vivendo transição energética e do mesmo jeito que tem, né, na televisão aquela coisinha
A, B, C, Sim, D, sim. quando você vai alugar uma casa, é obrigatório Você no pensa contrato de aluguel você ter o atestado de prestação energética, para você saber quanto aquela casa consome. Porque às vezes uma casa ela pode ser barata no aluguel e cara no inverno. Porque vai chegar o inverno, não tem jeito, tem que aquecer, Tem que aquecer. tem um pico de consumo, a pessoa tem que ter essa noção toda, né? Exato. Assim, Parte disso. olha, pegando o gancho da pergunta do Diego, assim, tudo bem, o Brasil é um país continental, enorme, mas a gente sabe que é a Itália, mas tipo assim, quando começa, tem um casal lá, um cara com 20 e poucos anos e tal, o que é mais comum? Bom, se for possível generalizar, a pessoa construir uma casa ou reformar um apartamento. Porque, por exemplo, aqui no Brasil, o pessoal a gente costuma muito atender aqui no escritório, aquele casal que vai construir lá no Alphaville, está montando a sua família, ou então já está com seus filhos lá com 5, 10 anos, enfim. Como que é isso na Itália? Tem essa semelhança com aqui com o Brasil? Então, isso que você falou, já tem uma diferença que é muito diferente, uma diferença que é diferente, eu acho. Tem uma diferença no modo como o italiano constitui família. E isso vai até da escolaridade. Nós brasileiros casamos muito mais cedo que os italianos. Então a gente começa a pensar em casa própria muito mais cedo do que lá na Itália. Como eles estudam, às vezes até 25, e vão entrar no mercado de trabalho com 27, porque a escolaridade lá é maior, né? Nosso segundo grau tem 3 anos, o da Itália tem 5. Então eles fazem 5 anos de segundo grau, que seria para nós, mais 4, 5 anos de faculdade. Então eles entram no mercado de trabalho mais tarde, consequentemente se casam mais tarde. Geralmente eles procuram pelo aluguel. Eles procuram pelo aluguel para depois, porque isso aí também é uma realidade do mercado de trabalho italiano. Eles precisam ter um contrato de trabalho por prazo indeterminado para depois eles conseguirem fazer o mútuo, que é a prestação da casa própria. Então eles vão fazer esse mútuo um pouco mais tarde, né? Então não é muito comum você pegar um casal jovem que vai comprar um terreno. Eu, para falar a verdade, lá vejo pouquíssimos terrenos sendo vendidos. E como a gente tem uma população que envelhece, e hoje praticamente morre mais do que nasce, a gente tem muito pouco nascimento, então aí você tem a procura por esses imóveis, né, para poder alugar. Mas até para alugar tem que ter esse contrato de trabalho. Então muitas vezes um casal jovem, os dois vão ter que estar trabalhando, os dois vão ter que ter contrato de trabalho por prazo indeterminado para conseguir alugar a casa. E depois que eles se estabilizarem no início dos primeiros anos do casamento, aí eles vão procurar, né, fazer a prestação da casa própria. Bem diferente. É bem diferente. Então faz com que o contexto mude totalmente, né? E tem muita casa abandonada lá? Tem muita. É meu sonho. É comprar casa velha e reformar e... Tem muita casa abandonada. Tem muitas pessoas assim que os pais continuaram na pequena cidadezinha do interior e os filhos foram para cidades maiores, não estão interessados. Então, assim, esses filmes que se vê da Itália, de uma menina que vai lá comprar casa antiga, isso é real. Isso é real. Tem muito imóvel. Então, assim, fica até essa dica aí para você. Sim. Tem esse mercado, né? A questão das casas de 1 euro, isso é real. Embora não seja tão simples quanto as pessoas, né, quando se faz a propaganda, você faz um contrato, você tem um prazo para reformar, você tem um compromisso, senão, ou seja, não é como se diz, a moda vão-se embora. Não, tem normas para ser cumprido, mas é real. E isso facilita, ou digamos, pode ser um grande incentivo para os novos trabalhadores à distância. Né? Quem é trabalhador remoto tem a possibilidade, digamos assim, real de se mudar para uma casa dessa e trabalhar. Né? Algumas cidades estão até oferecendo boa infraestrutura de internet. Você fala assim, o home office? Isso. O trabalhador que trabalha à distância, né? Então ele consegue. Mas em relação a tipo, um investidor, ele comprar um apartamento que está abandonado na Itália, reformar e fazer um Airbnb, seria um investimento interessante? Hoje na internet você encontra diversos brasileiros, eu sigo alguns desses perfis, principalmente no Instagram, que eles fazem exatamente isso.
Eles compram imóveis antigos em péssimas condições, às vezes pagam preço tipo 14 mil euros, reformam, vendem para brasileiros que querem investir, brasileiros que ou fazem, né, Airbnb, digamos assim, aluga por temporada, ou brasileiros que alugam para outros brasileiros que estão de mudança para a Itália. Que é um dos grandes desafios, né? Quando você se muda, você conseguir alugar, porque você chega no país, você ainda não tem emprego, às vezes você tem um capital guardado que vai te garantir um bom tempo. Tudo precisa de contrato, né? Tudo precisa de contrato, ou seja, a rede de apoio nessas horas ajuda muito, né? Você ter alguém que diga, não, pode... Voto de confiança. Né? Pode dar um voto de confiança, são pessoas sérias, às vezes pedem, né, uma antecipação maior, às vezes o brasileiro oferece. Mas tem muito brasileiro investindo no mercado de construção, no mercado de imóveis italiano. Você não precisa ser italiano para investir na Itália. Né? Você pode investir mesmo com um brasileiro. Agora, uma coisa que falta, que as pessoas não têm muita noção, falta na Itália a mão de obra para reforma. Então, então, muitos brasileiros que têm profissões como pedreiro, construtor, eletricista, soldador, mecânico, pessoas que têm essa habilitação de trabalhar com a mão, além dos profissionais de medicina, né? Que isso todo mundo sabe, que a Itália está chamando enfermeiros e médicos, e também profissionais de tecnologia. Então, assim, tem muito espaço para todo mundo. Uma dica é realmente tentar falar o idioma, que isso é muito importante. Não tem jeito, né? Para o país que a pessoa pretende ir, tem que falar a língua mãe do país, né? Você tem que falar italiano na Itália. Não tem jeito, a Itália é italiano. É italiano. E ter uma profissão assim. Se você tem uma profissão desse jeito, né? Dessas assim que são específicas, por exemplo, eu tive cliente, a gente estava organizando a documentação de cidadania dele, o decreto do ano passado, que baixou dia 28 de março, foi o dia que ele estava chegando na Itália. Mas ele já chegou na Itália com emprego, porque ele é mecânico especializado em motor diesel. Ele já chegou com um contrato de trabalho. Então ele não precisa da cidadania para ficar na Itália. É isso que vale a pena ser dito, né? A Itália não é um país que vale a pena você estar ilegal. A gente não aconselha para ninguém. Você pode se legalizar com o trabalho. Então, se você tem uma profissão, uma especialidade, que é uma das que está precisando lá, então tenta, né? Tenta trabalhar. Eu também faço esse trabalho, né, de ajudar a pessoa a se recolocar no mercado de trabalho. Isso é muito legal, né? E esse trabalho que você faz, entrando nessa área agora, né, mais voltada para o seu negócio, quando você dá esse apoio para a pessoa que está chegando nesse país, é muito mais do que uma mão amiga. Eu vejo dessa forma, né? Então, essa orientação que você passa, igual eu falei com as meninas aqui do escritório, cara, eu vejo você assim, uma pessoa que tem tudo para orientar a pessoa para chegar realmente de uma forma correta, ou através de uma cidadania, ou através de um curso, ou através até mesmo dessa parte de trabalho, né? Sim, e o que eu gosto muito desse meu trabalho é a oportunidade de trazer muitas pessoas boas para perto de mim, né? Minha área de atuação é basicamente ali em Brescia, quer dizer, eu estendo um pouco para cá, Franciacorta até Verona, mais ou menos, Lago de Garda. Não adianta eu ir além disso, porque senão vai ter um deslocamento, eu não vou conhecer tanto. A minha rede de apoio está ali. Brescia é uma cidade excelente para se viver. E é pequena, Brescia tem o quê? Tamanho populacional, mais ou menos o tamanho da nossa região aqui, 250 mil? É menor, tem 193 mil. Uau. Mas ela tem carona de cidade grande, por causa das estradas, porque tem metrô dentro. Metrô, e tem uma pegada industrial muito forte. Né? Então, na realidade, quando você anda por aquela rodovia 4, né, Brescia, Bergamo, até Milão, aquilo ali praticamente se juntam as cidades. Né? Você só vê a troca de cidade pelas placas, mas é uma grande zona industrial que vai praticamente de Torino até Veneza, a A4, né, aquela autoestrada. Então, Brescia é uma cidade boa para viver porque ela tem os confortos de uma cidade grande, mas ela ainda não tem os problemas de uma cidade grande. Tem característica daquela cidade menor. Tem um trânsito ainda que é muito fácil de você conviver com o trânsito. Tem um dos 10 melhores hospitais da Itália. Então, também foi uma das coisas que eu pensei na hora de mudar. Né? Você vai mudar para uma criança, você quer estar num lugar que tem recurso, que tem um mínimo de diversão para você fazer. Então, tem um bom shopping center, tem bons hospitais, não tem só um hospital, tem vários bons hospitais. Está perto de aeroporto.
Se eu pegar o trem, eu estou a 36 minutos de Milão, que é onde tem o aeroporto. Eu estou a 40 minutos de Verona, que é um lugar lindo para passear. Né? 1h30 de São locais Veneza. conhecidos mundialmente, né? Exato. Pego um trem, estou 4 horas e em 4 horas eu estou em Roma. Então é uma cidade que dá para você se viver bem ali, você vive bem com qualidade. E aí a gente está falando da casa, né? Então a gente partiu para esse pensamento maior, né? Então quando você dá esse apoio, você está levando esse apoio para a casa maior, né? Onde você vai ambientalizar as pessoas que você vai estar dando apoio ali, né? E às vezes assim, essa questão às vezes do atrativo da casa muito barata. É uma coisa que você tem que pesar bem. Por exemplo, eu tive alguns clientes que fizeram assim, percorreram 17 cidades na Itália. Aí foram tomar um café comigo. Eu falei, não, passa aqui em Brecha, vem tomar um café comigo. Aí eu dei aquele giro no centro histórico, ofereci um café. E aí depois de 2 meses a pessoa me ligou, Érica, a gente quer ficar perto de você. Não só a questão da rede de apoio, tem alguém que fala teu idioma, conhece os trâmites da burocracia, mas também de enxergar a cidade como sendo uma cidade organizada. Né? Porque a mudança te coloca à prova, né? Você tem que reaprender tudo. Tem alguém que possa te ajudar, te mostrar o caminho. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E às vezes estar numa casa só que é isolada, só porque ela é barata, Não faz sentido. não faz sentido. Porque aí você vai estar longe de todo mundo. Então, assim, eu falo que hoje o meu trabalho me ajuda a plantar pessoas bonitas perto de mim. Aí você sabe, Érica, algo que a gente sempre fala aqui no escritório, com nossos amigos e clientes, é que pessoas boas têm que estar do lado de pessoas boas, porque por isso a gente consegue fazer um bom pool de pessoas, um bom relacionamento. Então é isso aí que você está plantando lá, né? Estou plantando meu jardim deixa. É isso aí. Queria fazer 2 perguntas. O que tem na casa brasileira que você levaria para a casa italiana? Então, gente, eu vou falar de um objeto físico que na realidade eu já levei uma vez e eu vou levar de novo agora na mala, que é um filtro de barro. A gente Lá não tem. Não. Pra falar a verdade, agora tem até uma fábrica que está fabricando um filtrinho de barro, um pezinho de madeira, mas não é aquele marronzinho nosso. Não, é o nosso marronzinho com um batonzinho vermelho. E eu vou levar um filtro de barro. Por quê? Porque lá a gente, por conta da água ter calcário, a gente compra garrafa d'água de plástico. E eu já estou cansada de comprar. Então, e o filtro de barro só dura 2 anos, viu? Porque daí ele fica todo incrustado por dentro. Chega um ponto que você não consegue limpar e você fica com nojo. Mas aí eu falei, não, então eu vou comprar um filtro de barro a cada 2 anos. Então, quando eu voltar, eu vou levar meu filtro de barro. Isso aí é uma coisa muito típica da casa brasileira, né? Sim. E eu vou levar de novo um novo filtro de barro. Isso aí. E a outra pergunta é, o que você levaria da casa italiana para o Brasil? Eu acho que é a cafeteira. Porque a nossa cafeteria Moca, né? Já tem aqui no Brasil, né? Mas realmente o café fica muito gostoso, fica muito bom. Você sabe que teve um episódio anterior nosso que a gente falou dessa cafeteira, né? Então, além em casa, a gente também, pegando esse gancho da família italiana da minha esposa, então tem lá um espaçozinho lá da cafeteira e isso já ficou entre eu e Davi e Juliana, né? Juliana, minha esposa, Davi, meu filho, já ficou algo comum entre nós lá ter esse cafezinho. Já estou descobrindo de onde está vindo essa... É cafeteira. Dá vontade de colocar na mala e trazer. Talvez o meu pai tem. Eu aqui bebo um cafezinho italiano. Mas a minha cafeteira ainda vai chegar a ser italiana, pessoal. Bom, eu queria agradecer aqui a Érica. Gente, obrigada pela oportunidade. Obrigado, Érica. Até o próximo Entre Tijolos.